Hoje, todos os gigantes de telefonia móvel lutam para vender o maior número possível de telefones em todo o mundo. E essa guerra é implacável. Quando o novo modelo de telefone é lançado, milhares de usuários se reúnem para comprá-lo. No entanto, já houve várias falhas na história da telefonia. De fato, alguns modelos de telefone destinados a serem vendidos nunca viram a luz do dia no mercado. Você provavelmente está se perguntando o porquê, e é exatamente essa pergunta que responderemos hoje. Fique à vontade, pois neste vídeo informaremos sobre os telefones cuja venda foi proibida. Aqui vamos nós! OnePlus. Vamos começar com o OnePlus. Para quem não sabe, a OnePlus é uma empresa chinesa com sede em Shenzhen, na província chinesa de Guangdong. É especializada no design, desenvolvimento, construção e distribuição de telefones inteligentes e celulares. Embora não seja bem conhecida, esta marca está presente em 42 países em todo o mundo, principalmente na França, com a operadora Bouygues Telecom e o grupo Fnac, que tem direitos exclusivos de venda. A história da empresa está intimamente ligada à Oppo, outra fabricante chinesa de smartphones de propriedade da multinacional BBK Electronics, desde que Pete Lau trabalhou lá como vice-presidente, antes de fundar sua própria companhia telefônica, chamada OnePlus, em 2013. Apenas um ano depois de sua concepção, a marca chinesa apresentou seu primeiro smartphone com o nome OnePlus One. Este telefone só seria acessível mediante convite para limitar os riscos que podem afetar o futuro. No final de 2014, o OnePlus alegou ter vendido quase 1 milhão de cópias de seu primeiro smartphone por um faturamento de 300 milhões. Números promissores e anunciantes de grande sucesso. De fato, desde aquele ano, a marca introduziu novos e aprimorados smartphones que estão na vanguarda da tecnologia, adicionando novos recursos e mais poder aos seus produtos. Mas a empresa, agora considerado o quarto maior fornecedor de smartphones da Europa, teve que enfrentar sérias controvérsias. De fato, em 2017, foi revelado que a empresa OnePlus estava instalando um programa no Android para falsificar os resultados nos testes de benchmark de hardware de seus dispositivos. Em outras palavras, as versões de teste de seus telefones contêm código projetado para manipular benchmarks para mostrar o desempenho máximo que os usuários finais não verão ao usar o dispositivo, o que é obviamente proibido. Mas isso não é o pior, pois a empresa de Pete Lau foi acusada mais tarde de espionar e coletar dados de seus usuários sem o conhecimento deles. De fato, em outubro de 2017, um usuário da internet examinou o OnePlus 2 e descobriu que tinha um cookie que enviava informações a um servidor localizado nos Estados Unidos sobre o uso do smartphone. Esses dados coletados teriam sido enviados para um servidor pertencente no Amazon Web Service, e o OnePlus não manteria seus usuários informados. Após uma investigação mais aprofundada, Chris G. Moore, o usuário da internet em questão, descobriu que seu dispositivo estava enviando dados que continham o número de série do dispositivo, nomes de ponto de acesso Wi-Fi, localização geográfica e endereços MAC. Além disso, os nomes dos aplicativos utilizados e as datas e horários de uso também foram incluídos nos dados transmitidos. Então ele decidiu alertar a empresa pela primeira vez através da mídia social, mas não recebeu comentários satisfatórios. Por outro lado, a curiosidade de outros usuários da internet os levou a investigar o assunto e descobriram que a transmissão desses dados era feita através de um módulo de sistema operacional chamado OnePlus Analytics. No entanto, foi possível remover esse aplicativo usando uma linha de comando, mas isso só poderia resolver o problema temporariamente. Diante de tais acusações, a empresa tentou justificá-lo, afirmando, em termos gerais, que apenas serviu para melhorar a experiência do usuário, que alguém poderia desativar essa coleta de informações. Esta declaração permitiu que a empresa contivesse a controvérsia por um tempo. Mas então, o fabricante chinês se encontrou, algum tempo depois, novamente enfrentando encargos semelhantes. Desta vez, do desenvolvedor e hacker francês Elliot Alderson, que denunciou as práticas duvidosas da empresa. Nas mídias sociais, ele conseguiu demonstrar que um aplicativo de sistema padrão, instalado nos dispositivos OnePlus, estava transmitindo dados ao fabricante a cada 6 horas. Então, eles estavam dizendo que todos os fabricantes de telefones precisavam fazer isso. Nada normal, mas o fato é que o volume de dados transmitidos pelos telefones OnePlus ainda é muito grande, o que inevitavelmente levanta questões sobre a credibilidade e honestidade da empresa. Depois que as informações foram divulgadas, os usuários rapidamente expressaram sua raiva.
Mas, na tentativa de silenciar a controvérsia, mais uma vez, o OnePlus prometeu total transparência a partir de agora em seus próximos telefones. De fato, a empresa chinesa anunciou que atualizará sua política de privacidade para compensar seu erro ao não informar os seus usuários sobre essa coleta de informações. Ele também disse que faria várias alterações em seus telefones, incluindo a integração de um menu para escolher se o usuário deseja ou não participar do programa de coleta de dados e o compromisso de não armazenar mais números de telefone, endereços MAC e nomes de conexões Wi-Fi, como foi o caso, apesar dos riscos significativos para os clientes em caso de invasão desse tipo de banco de dados. A OnePlus deverá lançar em breve o seu novo telefone OnePlus 8, bem como a sua versão profissional OnePlus 8 Pro. Esses dois modelos foram anunciados online em 14 de abril de 2020 e apresentados pelo porta-voz da marca. Resta saber se a marca manterá sua palavra dessa vez para parar de coletar dados pessoais, conforme anunciado. O futuro dirá. E você deve saber que o OnePlus não é a única marca de celular cuja venda foi proibida. Outros modelos de gigantes de telefone foram banidos por várias razões. Aqui estão Leago S8 e X4 Soul Mini S All-Wheel. Em 2019, a venda de outros modelos de telefone na França foi proibida, mas desta vez não para proteger a privacidade de seus usuários, mas a saúde deles. Desde o S8 do fabricante chinês Leago e o X4 Soul Mini S do fabricante All-Wheel romeno, emite ondas potencialmente perigosas para o cérebro. Mais uma vez, todos os telefones emitem ondas prejudiciais. No entanto, esses dois modelos são conhecidos por terem um nível de perigo maior que o normal. Explicações. Segundo a Agência Nacional de Frequências, a taxa de absorção específica desses dois dispositivos, ou seja, o grau em que eles emitem ondas potencialmente perigosas para a saúde humana, é muito alta em comparação com os padrões europeus, ou seja, 2 watts por quilo a uma distância de 5 milímetros do telefone, que é o que ele usa quando bate no rosto para fazer uma ligação. O Leago emite 2,39 watts por quilo e o All-Wheel 4,6 watts por quilo. A diferença é óbvia. Lembre-se de que o uso intensivo de smartphones em geral foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como possível agente cancerígeno, ou seja, mais de 30 minutos de chamadas por dia. Então, e esses dois telefones? A resposta é aqui. A Agência Nacional de Saúde sugere um possível aumento no risco ao longo prazo de tumor cerebral para usuários intensivos desses dois dispositivos. Para resolver o problema, a Agência Nacional de Frequência emitiu um primeiro aviso formal aos respectivos fabricantes desses dois dispositivos, mas não ficou satisfeito com a resposta. Após esse silêncio, a agência não encontrou outra solução senão entrar em contato com a empresa novamente e proibir sua venda. Smartphones Blue banidos na Amazon. Outro caso de espionagem de celulares. E desta vez foi a marca Blue que esteve no centro da controvérsia. Em 2017, a CryptoWire, uma empresa especializada em segurança cibernética, descobriu que os telefones da marca americana Blue estavam sob a influência de spyware chinês e, portanto, foi anunciado publicamente na conferência Black Hat, realizada em Las Vegas no final de julho. E o primeiro a proibir a venda desses telefones foi a empresa americana de comércio online Amazon. A CryptoWire descobriu a farsa ao descobrir a Shanghai Adobs Technology, a empresa por trás do spyware, recuperando dados de telefones americanos em servidores chineses. O spyware foi usado para controlar remotamente o telefone, gravar mensagens e chamadas e recuperar outros dados do dispositivo infectado. Depois que os dados chegaram ao servidor chinês, era impossível saber o que aconteceu com eles e para que foram usados. Depois de receber as notícias e garantir que fosse verdade, a Amazon decidiu suspender a venda de telefones Android da empresa Florida Blue em sua plataforma. O site havia declarado que a segurança de seus clientes era muito importante para ele e, por esse motivo, ele decidiu suspender sua colaboração com a marca Blue enquanto aguardava a resolução do problema. Em resposta, o Blue negou que seus telefones estivessem infectados com spyware e argumentou que a coleta de dados era o padrão e respeitava totalmente a privacidade e a segurança de seus usuários. Telefones Huawei proibidos nos Estados Unidos. Em 2018, houve uma disputa entre os Estados Unidos e a China e, por uma boa razão, a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações e número 2 no mercado de smartphones, a Huawei não conseguiu vender nos Estados Unidos e também esteve em perigo de sair do mercado de vários outros países do mundo. A Huawei é um dos maiores mistérios da indústria de telecomunicações atualmente. A gigante chinesa tem sido pária em vários países, especialmente nos Estados Unidos. O cerne do problema com a Huawei está em sua suposta proximidade com o governo chinês e teme que seu equipamento possa ser usado para espionar outros países e empresas. Por esse motivo, os Estados Unidos proíbem as empresas de usarem equipamentos de rede Huawei
desde 2012. Lembre-se que há 8 anos, nos últimos meses do ano, vários países seguiram o espaço dos Estados Unidos e proibiram esse equipamento de telecomunicações. Essa é uma das razões pelas quais os smartphones Huawei são praticamente invisíveis nos Estados Unidos, apesar de sua presença maciça em todo o mundo. De fato, o Comitê de Inteligência da Câmara, a comissão que supervisiona as agências de inteligência dos Estados Unidos, acusou os fabricantes de equipamentos chineses Huawei e ZTE de ameaçarem a segurança nacional, levando à sua proibição. Assim, proibiu equipamentos de rede do público em geral, mas não produtos da Huawei, como telefones, tablets ou relógios. Mas 8 anos depois, os smartphones foram banidos. E se hoje a Huawei é excluída dos Estados Unidos, é principalmente por medo de espionagem, de acordo com agências de inteligência dos Estados Unidos. As autoridades acreditam que a Huawei, fundada por um ex-engenheiro do exército chinês, é responsável pelo governo. Para alguns, essa proibição ocultaria o crescente medo das autoridades americanas em relação aos investimentos chineses. Então, o que você acha desses telefones cuja venda foi proibida? Você acha que foi por uma boa causa? Diga-nos o que você pensa nos comentários.